O livro que iremos meditar está em Gênesis, no capítulo 22 e o versículo de número 1 ao 5. Abra a Bíblia comigo se você puder. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Esse texto, ele é bastante rico em detalhes, né? E nós vemos aqui que Deus, ele pôs Abraão à prova. E alguns destaques eu quero meditar com você neste momento, o qual está aqui no versículo de número 2. No versículo de número 2, primeiro Deus chama Abraão, né, no versículo 1, e Deus diz: Abraão, e este responde: Eis-me aqui. Esse é o primeiro destaque, né? É quando Deus ele chama Abraão e Abraão responde com a resposta que Deus ele esperava, né? Por quê? Deus chamou a Abraão e Abraão disse: Eis-me aqui, né? E então a resposta de Abraão: Eis-me aqui. E Deus ele fala. E aí nós vemos 3 destaques de ordenança de Deus. 3 palavras que se destacam de ordenança de Deus neste versículo 2. Toma, vai e oferece. Deus, ele chama Abraão. Abraão diz: Eis-me aqui. Não sabendo o que Deus iria pedir a ele, mas ele se dispôs em submissão, em obediência, em disposição a executar o que Deus iria falar para ele. E Deus fala: toma, vai e oferece. E nós vemos no versículo de número 3 que Abraão, ele vai, ele toma e ele oferece. E nós vemos no versículo 3 que Abraão levantou-se, tomou e foi. E Deus ele já havia dito o que era para Abraão fazer. Era para pegar Isaque, o único filho, o filho a quem ele amava, e oferecer em holocausto. Nós vemos o primeiro nível, né, de crescimento espiritual que Deus ele proporciona a Abraão, né? O primeiro nível é de ação, de atitude diante daquilo que Deus ele havia direcionado para que Abraão viesse executar. E nós vemos que o posicionamento esperado por Deus é executado por Abraão. O primeiro nível que se destaca é o posicionamento esperado por Deus. Diante do que Deus pediu, Abraão se posiciona como Deus esperava. Deus disse: vai, toma e oferece. Abraão, no versículo 3, ele tomou, ele levantou, ele tomou e foi. Glória ao nome de Jesus. E diante disso é o que Deus espera de nós, né? Deus espera isso da nossa vida.
da nossa jornada com Deus, em meio às provações que Deus ele nos proporciona passar, Deus espera um posicionamento correto diante das provações que ele nos coloca. Deus ele espera que a gente venha se posicionar da maneira que ele espera. Deus ele não quer justificativa. Deus ele quer correspondência. Muitas das vezes nós nos justificamos diante daquilo que Deus está pedindo. Vamos ler o que diz Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse ele: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Né? Jeremias, ele não correspondeu ao chamado de Deus. O contrário de Abraão, que quando Deus ele chamou Abraão, Abraão disse: Eis-me aqui. E quando Deus ele fala para Jeremias, dizendo que ele tem com Jeremias, Jeremias se justifica, dizendo que não tinha como, não tem condições, porque ele não sabe falar. Ele não passa de uma criança. Muitas das vezes nós nos posicionamos desta forma, diante daquilo que Deus ele está nos pedindo. Nós nos justificamos, dizemos que não somos capazes, dizendo: Ah, Senhor, isso não dá para mim. Eu não sei, não dá para mim fazer isso. E inventamos inúmeras justificativas de não correspondermos ao chamado de Deus. E não é isso que Deus ele espera de nós. Diante das provações que Deus ele nos coloca para passarmos, existem situações que Deus ele nos proporciona passar para que sejamos provados. E existem situações que nós passamos porque procuramos ou escolhemos passar. E é diferente, são coisas distintas, totalmente diferentes. Quando nós escolhemos, nós sofremos consequências de escolhas erradas que fazemos na nossa vida. Mas quando Deus nos proporciona sermos provados, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Aí Deus, ele fica a nos observar, como ele fala lá no livro de Jó. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, ele nos observa. E diante da prova que Jó passou, a palavra do Senhor diz que Jó, ele não pecou com seus lábios, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Muitas das vezes, quando estamos passando pelas provações, nós colocamos a culpa em Deus, nós pecamos com os nossos lábios. Isto não é o que Deus espera de nós, servos do Senhor. Deus ele espera um posicionamento íntegro em meio à escassez e em meio à bonança. Sermos a mesma pessoa diante de Deus. Sermos fiéis a Deus, independente da situação, independente do problema, independente da prova que estamos a enfrentar, que estamos a passar, nós precisamos ter o posicionamento correto como os servos de Deus. Sabemos que o que Deus, muitas das vezes, boa parte das vezes, o que Deus, ele nos permite passar na nossa vida, não são situações fáceis. Não foi fácil para Abraão, depois de ter esperado tantos anos para ter um filho, porque já era avançado em idade, Sara era estéril, e Deus ele dá a Abraão o filho. E Deus ele enfatiza muito bem quando fala: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Quando Deus ele nos permite passarmos por provações, são coisas que nos enfrentam de forma difícil. São momentos difíceis.
São escolhas difíceis a se fazer. É comportamento que vai fora do comum. Deus, ele espera que a gente diga, eis-me aqui. Não é fácil. Não é fácil ter um comportamento íntegro, reto, temente a Deus, diante das provas que Deus ele nos permite passar. Mas ele disse na sua palavra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Devemos ter sempre a confiança que Deus ele está conosco, que você não está sozinha. Deus está com você. Essa prova vai passar. E nós vemos no versículo 5, Abraão falando para os servos que foram com ele, né? Uma jornada de 3 dias. Até chegar no monte que Deus lhe mostraria. E nessa jornada de 3 dias, foi muito difícil para Abraão. E nós vemos no versículo de número 5, Abraão, ele dizendo assim, então disse a seus servos, esperai aqui com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão, ele diz, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Em meio às provações, adore. Adore a Deus. Use a sua boca para adorar ao Senhor em meio às provações. Abraão sabia que lá ele iria oferecer Isaque em sacrifício. Mas o seu posicionamento aqui na palavra de Deus diz que eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos. Quem? Ele e seu filho Isaque. A fé, a adoração e a fé firme. A adoração na prática, a fé na sua ação também. Glória ao nome de Jesus. E nós vemos aqui, em Gênesis, no capítulo 22, né, que chega o momento mais crítico nessa jornada de Abraão para oferecer Isaque. E o momento mais crítico, mais difícil, está no versículo de número 7 e versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Glórias a Deus. Né? Pergunta difícil versus resposta certa. Existe um momento crítico da prova. Existe um momento mais difícil da prova. E este é um dos pontos. Porque o mais difícil é quando Abraão coloca Isaac em cima do altar. Abraão edifica o altar, pôs a lenha, arruma Isaac, seu filho, e o deita em cima da lenha. Eu quero lhe dizer algo que sai da nossa boca. Reflete muitas das vezes num resultado final. Abraão, ele disse, esperai, iremos e voltaremos.
Depois, Isaac faz a pergunta difícil e Abraão versus a resposta certa. Então, nós devemos nos policiar naquilo que a gente fala. Porque o que sai da nossa boca serve para abençoar ou para amaldiçoar. É por isso que a palavra de Deus enfatiza sobre Jó, porque Jó, ele não pecou com seus lábios, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Em meio às provas da nossa vida que nós passamos, sim, a gente pode levar tudo a perder se usarmos da forma errada os nossos lábios, a nossa língua. E nós devemos ter o cuidado. Vejamos o povo de Israel, diante da prova que estavam no deserto, o quanto murmuraram contra Deus, o quanto falaram contra Arão, contra Moisés. E ali sofreram 40 anos naquele deserto. Deus, ele nos orienta, ele nos chama a atenção neste momento, para com que a gente venha ter o cuidado de usarmos a nossa boca da forma certa, a nossa língua, ser uma fonte que jorre bênçãos, porque não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Mas diante da prova que você está a passar, cuidado com aquilo que você vem a falar. Vigie com a porta dos seus lábios. Fale como o salmista falou, põe guarda a porta dos meus lábios. Nós devemos ter o cuidado. Chega o último momento da prova de Abraão. E nós vemos no versículo de número 10 e o versículo de número 12. E nós vemos no versículo 10 ao versículo 12, do capítulo 22 do livro de Gênesis. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O que é que você tem negado a Deus? Diante daquilo que ele tem lhe pedido para fazer. Há algo que Deus ele tem pedido, ele tem falado, algo que Deus tem pedido especificamente a você. Mas aqui a Bíblia diz que Abraão, ele não negou. Deus, ele vê que Abraão, ele teme a ele, porque ele não negou o que era de mais precioso para ele. É como voltar ao início da nossa meditação desse texto, que fala lá no versículo de número 2. Toma teu filho, versículo de número 3. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o em holocausto no lugar que eu te mostrarei. Deus especificando aquilo que ele quer de Abraão. Deus mostrando que aquilo que ele quer de Abraão é muito importante para ele e valioso para ele, mas é isso que Deus ele quer. E no versículo de número 12, nós vemos o agir de Deus. Deus ele aparece mostrando a Abraão que ele correspondeu às expectativas de Deus referente a ele. É como Deus dizendo para Abraão, aqui no texto, agora sei que temes a Deus
porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Nós vimos aqui, no versículo de número 10 ao 12 e o versículo de número 15 ao 18, nós vemos a concretização daquilo que Deus ele pediu a Abraão. Nós vemos o anjo aparecendo a Abraão, dizendo para Abraão que ele correspondeu àquilo que Deus ele havia pedido para Abraão executar. Nós vimos no versículo de número 15 e 18, o anjo do Senhor falando para Abraão. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. E aqui eu quero encerrar este nosso momento meditando neste texto glorioso da palavra de Deus, na qual nós vemos que tudo se resume na obediência à voz de Deus. Lá no versículo 1, Deus chama Abraão. Abraão responde: vim aqui. Deus fala o que quer Abraão, Abraão faz tudo como Deus ele pede. Mas no versículo de número 18, diante de todas as bênçãos que decorreram por causa da ação de Abraão, diante daquilo que Deus tinha pedido a ele, diante da prova que Deus o pôs, diante de todo o trajeto de Abraão, em meio à prova que Deus colocou ele, o comportamento, a atitude, as palavras, a resposta diante da pergunta difícil, o trajeto que Abraão ele tomou de 3 dias até chegar onde Deus ele lhe mostraria. Abraão esperou 3 dias. Foi caminhando 3 dias até Deus dizer: é aqui, Abraão. Em tudo Abraão fez como Deus ele lhe havia pedido. E aqui o fechamento da nossa meditação neste momento é que obedeceste à minha voz. Tudo que Deus quer do ser humano, tudo que Deus quer do homem, tudo que Deus quer é que venhamos a obedecer à sua voz. Tudo o que Deus quer é que nós venhamos a obedecer à sua voz. Tudo o que Deus quer é que nós venhamos a obedecer a Ele. E neste momento, você que talvez ainda não se decidiu para Cristo, de confessá-lo como o Senhor da sua vida, eu quero fazer este convite a você. Diante de tudo que você ouviu e que o Espírito Santo falou ao seu coração, eu quero lhe convidar neste momento a você confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. A você seguir as orientações de Jesus. Você não será isento de provações, de aflições, de dificuldade, não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas neste momento, eu quero lhe convidar a você a confessar com seus lábios neste momento: eu quero Jesus como o Senhor da minha vida. Eu não quero mais eu. Eu não quero mais ser o Senhor da minha vida. Eu quero que Cristo Jesus seja o Senhor da minha vida. Então ore comigo neste momento. Senhor Jesus, a Ti peço perdão pelos meus pecados. Em nome de Jesus, eu lhe confesso como o Senhor.
Jesus, eu lhe confesso como o Senhor da minha vida. Me ajude a caminhar contigo e a te obedecer até a sua volta, ou até eu ir ter como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.